Resolveu não aparecer. Mas você não quer usar aqui o meu? Pode ser. Opa. Tem que tirar o celular. O meu está assim, é o seu. Não é o Celular, alguma coisa. Por favor, desliguem os microfones, ter ruídos. Agora resolveu o problema. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa live. Agradecer à professora Simone Amorim pelo convite, né? Me senti muito honrado de colaborar com o grupo. Agradecer a todos vocês que estão presentes. E vou falar um pouco sobre o college, né? O pouco que eu sei, na verdade. Eu separei alguns pontos que eu achei mais interessantes para essa apresentação, né? Alguns aspectos quase acadêmicos do college, tem diversas camadas de interesse, né, sobre esse assunto. Selecionei alguns. Espero que a gente tenha uma tarde bem legal, conversando, né? Enfim, o que eu souber depois a gente pode conversar, trocar ideias. E partindo logo para a apresentação, né? Eu parei aqui uma apresentação e eu queria compartilhar com vocês. Acho que já está na câmera aí. Certo? Estão me ouvindo? Sim, então, estamos sim, professor. Apresentação especial aqui, né? Falar sobre o modelo americano. Começar com um pouco de história. É importante contextualizar, né? Eu vou tentar ser bem breve nessa parte. Vamos voltar ao século XI, século XII, quando apareceram as primeiras universidades, né? Chamadas hoje conhecidas como universidades medievais. A Universidade de Bolonha, oficialmente, né? Tem a Universidade de Paris também, uma certa briga aí para ver quem é oficialmente a primeira universidade do mundo, né? O modelo, a universidade que a gente conhece hoje, ela é uma herança direta dessas primeiras universidades medievais, né? Qualquer outro sistema de ensino superior ou locais específicos para ensino superior não tem nada a ver com o que se estabeleceu no século XI, no século XII. Bem, paralelamente ao estabelecimento das universidades, apareceram locais que serviam para abrigar os universitários, né, alunos que vinham de várias partes do mundo, né, com professores que eram chamados os mestres, né, medievais da época, e esses locais, né, você pode imaginar uma pensão onde os estudantes moravam e que começaram também a ter curso nesses próprios locais. Esses locais, que era uma comunidade de estudantes, foram chamados em latim colégio, né? Então, daí que vem a palavra college moderna, em português, são desses colégios. Bem, na Inglaterra, a Universidade de Oxford, se criaram vários colégios ali em torno de Oxford, né, nesse local da Inglaterra, também entre o século XI e o século XII, e esses colleges, né, falando agora em inglês, esses colleges, eles se uniram e oficialmente se tornaram a primeira universidade na Inglaterra, né? Foi estabelecida extraoficialmente, mas em 1096 o rei da Inglaterra concedeu uma autorização oficial para
a Universidade de Oxford. E depois, por discordâncias internas, alguns acadêmicos de Oxford se mudaram para a cidade de Cambridge e criaram a Universidade de Cambridge. Recebeu a autorização oficial em 1209. Então, Cambridge seguiu exatamente o mesmo modelo da Universidade de Oxford, né, uma reunião de college, e essas duas universidades como as únicas universidades na Inglaterra até 1820. Até 1820, nenhuma outra universidade foi permitida de funcionar em nenhuma cidade da Inglaterra. Bem, então, originalmente, o college inglês, ele era o quê? Um local de dia e de ensino de graduação. Né? Os estudantes vinham de vários lugares e moravam, a maioria dos professores também morava no mesmo local, no college. Né? E esse modelo, que é conhecido no mundo todo hoje como Oxbridge, né, que é de Oxford e Cambridge, ele é chamado de universidade colegiada. Vocês podem depois pesquisar sobre universidade colegiada, você vê que é um modelo que existe em várias partes do mundo, né, principalmente no mundo anglófono, Austrália, Nova Zelândia, né, você encontra esse modelo. Mas tem também na França, enfim. Então, esse modelo, Oxbridge, ele é o modelo do ensino de graduação basicamente ministrado pelo college. Atualmente, a Universidade de Oxford ela é formada por 45 colleges. Né? Então, uma imagem que eu peguei aqui do site da universidade, você pode observar aí, cada quadrado desse aqui, né, cada local desse aqui, eles têm uma arquitetura bem específica, é um college. Então, você tem 45 colleges aqui, o mais famoso deles talvez seja o Trinity, que era o college de Isaac, mas tem o King's College, o Queen's College, série de colleges, St. John's, são 45 colleges. Bem, ainda agora, né, continuando, aliás, no college medieval, como seria o lado acadêmico dele? É baseado em que metodologia? É o que a gente chama hoje de artes liberais, né, que seria a metodologia que englobava, na época, disciplinas da antiguidade clássica, né, que eram conhecidas desde os gregos, com o objetivo de formar um homem livre, né, na busca da verdade para elevar o espírito. Então, essa liberdade aí estava relacionada, era uma liberdade espiritual, de pensamento, né, ser um livre pensador, mas também uma liberdade de trabalhos manuais, né, eram pessoas que eram focadas na vida, digamos, uma vida de estudo, né, uma vida mais focada em artes superiores, né. Depois, esse modelo acadêmico também tinha os estudos superiores, né, depois de um ciclo em artes liberais, o estudante ele poderia seguir com um mestre, né, já um mestre consagrado na área, em estudos de filosofia, o direito ou, né, medicina, que apareceu um pouco depois, mas foi também estabelecida como um estudo superior, principalmente na Itália. Se criou uma faculdade de medicina muito famosa, me foge o nome agora, mas eu acho que foi em Pisa, né? A grande maioria dos colleges, eles eram organizados em religiosas. Então, não necessariamente, mas a grande maioria, você tinha ordens, colleges gerenciados por ordens beneditinas, ordens franciscanas, enfim, mas franciscanas nem tanto, mas várias ordens religiosas que eram patrocinadas pelos reis, pelos nobres da época. Chegando agora nos Estados Unidos, né, tentando ser bem objetivo, a primeira colônia dos Estados Unidos, propriamente dita, foi criada no início dos anos 1600, né, e é a colônia da Baía de Massachusetts, onde hoje é estabelecida a cidade de Boston. Né. Então, já em 1636, essa colônia tinha por volta de 2.000 e poucas pessoas, mas era uma colônia muito educada, mais ou menos 30% da população da colônia era alfabetizada, porque eram ingleses, né, da perseguição religiosa, ingleses e também alemães, né, fugiram da perseguição religiosa na Europa, na Inglaterra especificamente, e que eram pessoas educadas, e tinham aquela necessidade de ensinar os filhos, etc., para ler a Bíblia,
E já em 1636 eles queriam formar pastores, né, pastores já da própria colônia, né, nascidos nos Estados Unidos, e criaram um college chamado New College. Já em 1639 esse college foi chamado como Harvard College, que a gente, o mundo todo conhece como a Universidade de Harvard. Né? Tem um trecho aí de um livro do Samuel Morrison, que é um livro que é do começo do século XX, que é sobre a fundação da história da Universidade de Harvard, e que ele fala sobre o que era o college naquela época. Então, se eu vou ler aqui rapidinho, o conhecimento contido nos livros pode ser obtido através de aulas e leituras, mas apenas estudando e disputando, comendo e bebendo, brincando e orando com membros da mesma comunidade colegiada, em estreita e constante entre si e com seus tutores, o presente inestimável do caráter pode ser concedido. Então, essa era a ideia, né, geral do college, né, alunos em comunhão entre eles e com os seus professores, uma formação de caráter, né, além, claro, das disciplinas religiosas, especificamente, mas acadêmicas. Aí uma foto da Universidade de Harvard, em Boston, uma foto, tem várias fotos, né, lindas, muito bonito lá na Nova Inglaterra. Acho que a professora até deve conhecer, né, que ela esteve em Boston, né, recentemente. Esse prédio, inclusive, é original, foi reformado, mas a arquitetura é a mesma do college original, em Harvard. Bem, o college americano, então, surgiu no século XVII, né, como centros educacionais para a formação de pastores religiosos, mas os séculos, né, são 3 séculos, ele foi se transformando devido às realidades socioeconômico-culturais da colônia, na época, e depois um país independente, né, após 1776. Então, antes da independência, se criaram 13 colleges nos Estados Unidos antes da independência, e logo depois da independência foram se criando, acelerou a criação de college, né? Os colleges antigos, os 8 colleges mais antigos são conhecidos de League, muitos de vocês já ouviram falar. Bem, o college americano moderno, né, agora do tempo atual, ele é um local de ensino superior e também residência estudantil, mas ele também é um currículo, ele também é uma cultura acadêmica, uma cultura que foi criada aí ao longo de mais de 3 séculos, e um local de convivência, experiência de vidas e crescimento pessoal. Os americanos entendem o college dessa maneira, mais ou menos, como eu tentei colocar em algumas palavras, ele não é apenas um local para obter um diploma. Ele tem um local para obter o diploma, mas ele é principalmente uma experiência de vida. Né? No texto da professora Oliver, que foi passado, né, ela conceitua o college como uma instituição de formação de caráter, formação geral, desenvolvimento pessoal e da cidadania. Então, uma complementação aí do que eu tinha falado. Falando para contextualizar melhor, né, da organização do ensino dos Estados Unidos, eu fiz um pequeno desenho aí para vocês, muito com a organização brasileira, de certa forma, né, você tem o kindergarten, que é o jardim de infância, e depois eles têm a educação básica, que eles chamam K12, né, o K-12, que vai que é dividido em três segmentos, principalmente, que são a educação middle school, né, a educação média, e a high school, que corresponde ao ensino médio aqui no Brasil. Então, são 12, e o aluno sai com 17, 18 anos e pode ir para o college, que é, no caso, o ensino de graduação. A linha mais direta é essa, né? Ele pode ir para o college, e no college, 4 anos, ele é um bacharel graduado, e ele pode também continuar os estudos numa escola de acadêmica, de graduação, eu vou falar sobre isso, né? Ele é considerado undergraduation, né? Ou seja, para alunos ainda não graduados, e quando ele termina o college, ele é um graduate, né? Ele é um aluno que se formou, então ele vai para uma escola para graduados. Nos Estados Unidos eles chamam graduate school, aqui no Brasil a gente chama
escola de pós-graduação, né? Lá eles chamam escola de graduação, mas é para graduados. E aí lá ele pode fazer o mestrado ou o doutorado. Ou então, se ele depois que ele pode ir para uma escola de graduação profissional. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fazer cursos específicos, por exemplo, direito, medicina, pedagogia, né? Ele não chama pedagogia, mas formação de professores, etc. Bem, esse é o caminho natural, né? O caminho que todo mundo aspira nos Estados Unidos, mas que eventualmente pode não ser seguido. Ele pode terminar o high school e ir para uma escola técnica. Eles chamam technical school, não é um curso superior, é um curso técnico, né? A educação dos Estados Unidos ela é estadual, né? Ela não é responsabilidade. Então, em alguns estados, essa escola técnica ela pode ser cursada junto já na high school, né? Que aqui no Brasil a gente tem escolas técnicas federais que o aluno pode cursar concomitante, né? O ensino médio com o ensino técnico é mais ou menos parecido, mas não é muito comum nos Estados Unidos. Eventualmente pode acontecer, mas o mais comum é ele fazer o high school e, se não quiser ir para o college, ou não tiver condições, ele vai para uma escola técnica. O outro caso é ele ir para um college conhecido como community college, né, que é um college comunitário ou para a comunidade. É um college bem mais barato e que oferece diploma de um curso menor de 2 anos. Não é um diploma equivalente ao college normal. E ele pode fazer esse college e depois ele pode continuar, sair desse college se quiser e ir para o college normal para completar os 4 anos na graduação. Então, universidade, ela então, aqui está uma aqui com o fundo rosa, né? Ela engloba, então, o college e as escolas de pós-graduação, tanto profissionais quanto acadêmicas, certo? O community college não é considerado universidade, é uma instituição separada. Bem, em termos de currículo, né, o college, como eu falei antes, ele é um currículo, também uma cultura, ele é um espaço, ele é uma tradição. Em termos de currículo, o college ele é o currículo mínimo para a formação de bacharéis, né, ou graduados. Esse currículo, normalmente, ele segue o modelo de arte e literatura. Claro que não é o mesmo conteúdo, nem as mesmas disciplinas da universidade medieval, né? O conceito de artes liberais que foi evoluindo, especialmente nos Estados Unidos, e que ele denota um ensino multidisciplinar que visa uma formação plena do indivíduo. Normalmente, o ensino não profissionalizante, ele não tem esse objetivo como principal. Ele tem o objetivo de, realmente, seguindo aquela ideia medieval ainda, né, de elevar o espírito do estudante, né, tornando ele um homem melhor, um homem livre, no sentido de ser conhecedor de si, do mundo, e de suas vontades, e de seu destino, etc. É uma coisa meio filosófica. Obviamente, vai se perdendo também isso ao longo do tempo, pela própria necessidade da profissionalização, né? O college é muito caro, até para os americanos é um curso caro, e precisa ter um retorno, de certa forma. A duração do college normalmente é 4 anos, e aí depende do caminho que o aluno seguir, ele envolve de 30 a 40 disciplinas. E durante o college, o estudante ele é chamado undergraduate, como eu falei, né? E ele, na tradição americana, em cada ano do college, ele tem um nome. Então, ele é um calouro, quando ele entra no college, e no segundo ano ele é um sophomore, no terceiro júnior, e no último ano ele é sênior, um estudante sênior de college. Ao longo do college, o estudante ele vai cursar essas diversas áreas, né? Tanto o que a gente conhece aqui no Brasil como humanas, exatas, biológicas, enfim, humanas aplicadas, né? Ele vai cursar diversas disciplinas, obrigatoriamente de todas as áreas, e a escolha das disciplinas, tem algumas que são fixas, depende muito do college, da universidade, mas a maior parte ela é de ampla escolha do aluno, e ele segue isso sob orientação do conselheiro. Essa figura do conselheiro é muito interessante, eu não conheço se tem semelhante aqui no Brasil, mas quando você entra no college, nos Estados Unidos,
você é vinculado a um conselheiro, um professor que vai lhe orientar ao longo do curso. E não é aquele orientador de tese, de um TCC, não é nada disso. Ele é um conselheiro que vai realmente conversar com você durante o semestre e vai lhe orientar sobre que disciplina você vai pegar, o que você quer seguir depois que terminar o college, se você vai querer fazer pós-graduação. Aí ele vai lhe dando um currículo para você ir seguindo, né? E escolhendo as disciplinas. Então, nesses 4 anos, o aluno ele vai se concentrar, vai pegar disciplinas de uma determinada área mais específica, que é chamada de major. Essas disciplinas, normalmente, são 5 ou 6 disciplinas de uma área de formação específica. Vai ficar mais claro daqui a pouco, vou falar um pouco do major. Quando o estudante, por exemplo, ele faz um college mais focado na área de humanas, ele recebe o diploma de Bachelor of Arts, ou um BA, né, o BA em português. Então, esse diploma não diz qual é a profissão dele, quais as disciplinas que ele fez, nada. O fato dele ser um BA mostra que ele está vinculado à área de humanidade. Mas se ele fez um major, por exemplo, em economia, ou história, ou estudos culturais, aí, né, você pode imaginar qualquer disciplina, qualquer curso, ele não é vinculado ao diploma dele, vai ser vinculado apenas ao histórico escolar, vai estar lá as disciplinas que ele fez, e ele pode dizer, olha, eu tenho um major em história, mas ele não é um historiador, e ele também não é um licenciado em história, é diferente do Brasil. Significa apenas que durante o college, ele se aprofundou mais naquela área de estudo, naquela área de interesse pessoal, e que ele pode trabalhar com isso, mas não é necessariamente a profissão dele. Ou é alguma certificado que obrigatoriamente dê licença para ele trabalhar com aquilo. Não é isso. Bem, com o avanço do conhecimento científico, né, e tecnológico ao longo do século XX, foram criados os títulos de Bachelor of Science, e aí engloba o que a gente chama aqui no Brasil de ciências exatas, né, como ciências biológicas também. Bachelor of Engineering, que é moderno, tem mais ou menos uns 100 anos, algumas faculdades nem têm esse diploma, e o Bachelor of Fine Arts. O Bachelor of Fine Arts é o que a gente chama de artes aqui no Brasil. Artes plásticas, teatro, pintura, escultura. Então, alguns colleges, universidades, eles têm concentrações nessa área e aí eles dão esse diploma, o Bachelor of Fine Arts. E tem, obviamente, colleges focados apenas em artes, né? São colleges famosos, para formar atores, cantores, etc. Nos 60, do século XX, né, 1960, os Estados Unidos passaram por grandes transformações, né, a luta pelos direitos civis, inclusão social, foi um momento muito, muito turbulento nos Estados Unidos, e uma das ações foi uma reforma educacional e que foi colocada a criação dos communities, né, foram criados community colleges, como eu falei, com currículos menores, de apenas 2 anos, e com foco profissionalizante. A ideia era expandir o sistema e incluir camadas mais pobres da população americana. O diploma que no Community College é um Associate Degree, né? Não é um Bachelor, ele é Associate Degree. Bem, ainda na cultura do college, tenho que falar um pouco, bem rapidamente, a importância dos esportes, né? O americano, não sei se todos conhecem, mas é o esporte mais popular nos Estados Unidos. Ele foi criado nos Estados Unidos por alunos dos primeiros colleges, né? De Harvard, Yale, Mount College. Eles criaram o futebol americano, como a gente conhece hoje, e, primeiramente, jogavam entre si, e logo depois começaram a disputar entre eles, né, criando muitas rivalidades, é uma coisa muito séria para eles, a rivalidade entre colleges e faculdades lá nos Estados Unidos, na universidade. Tem jogos que são disputados há 100 anos, 150 anos. Então, é importante falar disso, porque com a profissionalização dos esportes, também profissionalizou, de certa forma, o esporte universitário. Isso abriu a porta para o college para muitos jovens pobres, mas que tinham talento para os esportes, isso é assim até hoje, né? Então, eles têm bolsas para
para cursar a faculdade, né, o college, vinculado ao o esporte que eles praticam. Então, o americano, como o basquetebol, hoje em dia também, que é muito difundido, talvez o esporte mais popular nos Estados Unidos. Então, é muito importante vincular, hoje, a vinculação do esporte com o college é quase indissociável. E aqui um mapa dos Estados Unidos mostrando os principais colleges, principais times universitários de futebol americano de college, para você ver como os Estados Unidos aí pode ser caracterizado pelo amor ao time da universidade. Que o brasileiro, tentando trazer para tentar entender a realidade deles lá, o amor que o brasileiro tem pelo seu clube de futebol, o americano tem pelo clube da faculdade, do college que ele cursou, ou que o filho cursou, ou que é um college que fica na região que ele mora. Ele é cursado, mas é o college que fica na região que ele mora. Movimenta literalmente bilhões de dólares, é um mercado absurdo. A televisão paga mais caro para transmitir um jogo de futebol do college americano do que da liga profissional. Um estádio, um dos mais famosos, jogou nesse estádio na Copa de 94, é o estádio da Texas A&M, que cabe 100 mil pessoas, e todos, para vocês terem uma ideia da popularidade do futebol americano e do esporte universitário, né? Bem, falando um pouco agora da organização do ensino superior, né, a gente viu a organização do sistema geral americano, né? Vamos pensar agora só no ensino superior. Então, a seta azul aí que eu botei é um caminho normal para o estudante americano. Ele vai entrar no college aqui, né, vindo e lá ele vai fazer um curso de 4 anos e vai sair com um desses graus aqui, né, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Fine Arts, Bachelor of Engineering, ou um Bachelor em Technology. Esse Bachelor em Technology eu coloquei aí porque ele existe, ele não é muito comum. Apenas uma minoria dos colleges oferecem esse grau, né, esse título. Então, ele vai depois para o mercado de trabalho, a maioria para por aqui, digamos assim, vai para o mercado de trabalho, mas outros vão fazer uma escola de formação, né, que é chamado Professional Graduate Schools, onde ele vai fazer um curso de formação de professores, né, estou falando aqui, a maioria, eu acho que estão me escutando, são pessoas interessadas nessa área, que é no mínimo de 1 ano. Ele pode fazer direito, que lá nos Estados Unidos há anos, administração, que é o famoso MBA, né, Bachelor of Business Administration, que lá, depois do college, o pessoal que quer trabalhar nessa área de administração vai fazer um MBA, aí varia de 1 ano e meio a 2 anos, depende. Arquitetura, pelo menos 1 ano, medicina, que é pelo menos 4 anos, né, então ele já fez um médico nos Estados Unidos, ele tem no mínimo 8 anos, ele faz 4 anos de college, depois ele vai para uma escola de medicina fazer mais, então, no mínimo 8 anos. Odontologia, psicologia, tem outros cursos aí, a maioria de ciências biológicas, que eles chamam curso que você vai lidar diretamente com o ser humano, normalmente envolve uma forma posterior ao college. Aí você pode perguntar, poxa, e engenharia? Só 4 anos? Na verdade, engenharia tem uma metodologia diferente. Depois dos 4 anos, ele tem que fazer várias provas, ele passa 4 anos como sendo um engenheiro que eles chamam de estagiário. E só depois de engenharia, pode lhe fornecer um diploma de engenheiro, que eles chamam professional engineer. Então, seriam 4 mais 4 também, de certa forma. Não é a mesma coisa que uma escola de profissional de pós-graduação, também tem seu tempo pós-college para obter o diploma, digamos assim, a licença completa para atuar profissionalmente. Bem, se ele não quiser fazer uma escola profissional, ele pode fazer uma escola de acadêmica, né, acadêmica, é uma graduate school, e lá ele vai fazer um mestrado, que também pode ser um Master of Arts, Master of Science, Master of Fine Arts, Master of Engineering e Master of Education, por exemplo. É como se fosse um mestrado profissional em educação, aqui que a gente tem no Brasil, né, mestrado profissional, lá a gente tem o Master of Education, mas você pode também ser um Master of Science,
também num programa de pós-graduação em educação, por exemplo. E da escola, depois da formação profissional ou da formação acadêmica com mestrado, eles podem ir para uma escola de graduação para fazer o doutorado. No caso dos Estados Unidos, né, e de todos os países de língua inglesa, o doutorado é conhecido como PhD, né, Philosophy Doctor. Não importa a área que você faça, você é um Philosophy Doctor, à exceção do direito, que você é Juris Doctor, ou medicina, que você é conhecido como Medicine Doctor. Pessoal que vê séries aí em hospitais americanos, né, todos têm Grey's Anatomy, ou House, todos eles têm MD no jaleco, né, esse MD é Medicine Doctor. Eles não são apenas as medicinas, eles também fizeram depois a residência, e aí eles ganharam o título de Medicine Doctor. A minha residência aí, eu realmente não pesquisei, mas varia de 2 a 4 anos, depende da área de especialização da residência. E algumas escolas também, algumas fornecem, pós-graduação, algumas graduate schools fornecem diploma de Engineering Doctor, né, que seria o PhD, mas engenharia, mas um caráter um pouco mais aplicado. Não tem essa diferença. Até quem tem um diploma no papel Engineering Doctor fala que é PhD, porque fica mais fácil de entender. Ainda sobre a organização do ensino, nos Estados Unidos existem 2 grandes conjuntos de grupos de instituições de ensino superior, né? São chamados públicos e privados, public ou private. Os sistemas públicos, né, a gente pode traduzir assim, eles são todos estaduais, não existe sistema federal de ensino superior nos Estados Unidos. Todos eles são estaduais, né? Cada estado, são 50 estados americanos, cada estado tem um sistema de universidades públicas, né, que eles chamam de Higher Education System. Todos eles têm um sistema de universidades públicas e essas universidades têm diversos tamanhos, né, e todos eles também têm universidades privadas, conhecidas como private school. Em geral, as private têm mais prestígio do que as públicas nos Estados Unidos. Elas são mais antigas, como eu falei, por exemplo, Harvard, Yale, Brown, Dartmouth, todas elas, Stanford, enfim, são universidades privadas, mas tem algumas universidades públicas muito prestigiosas, como, por exemplo, a Universidade da Califórnia em Berkeley, a Universidade de Nova York, né, chama a City University of New York. Enfim, tem várias universidades públicas, né, a Texas A&M, que eu falei, né, a Michigan. Tem muitas universidades públicas excelentes nos Estados Unidos, mas, no geral, as privadas têm mais prestígio. Bem, independente de ser público ou privado, ela cai numa dessas categorias. Ela pode ser um community college, como eu falei, né, só 2 anos, um liberal arts college, que são colleges pequenos, no sentido de poucos estudantes, focados só em humanas, normalmente, um currículo ainda o mais flexível possível, né, um technological colleges, universities, tem pós-graduação, né, tem mestrados, mas são focadas em áreas, basicamente, ou biológicas ou áreas de exatas e engenharias, né. E temos as universidades de pesquisa, que é a Research University, que é o que a gente entende por universidade. Quando a gente fala no Brasil universidade, a gente está falando de universidade de pesquisa, porque a nossa lei diz que ensino, pesquisa e extensão. Então, lá eles chamam esse tipo de universidade de Research University, são as grandes universidades, que têm muitas escolas de pós-graduação de diversas, que fornecem também diploma de doutorado, né, que são os PhDs. Tempo eu tenho? Como exemplo, né, já que a gente está falando para a maioria do pessoal da área de educação, como uma ilustração, como é que se forma um professor de educação básica nos Estados Unidos? Você faz o college, obtém um diploma de Bachelor of Arts ou Bachelor of Science, depois você vai fazer um curso de formação, estágio em sala de aula. Esse curso de formação são ofertados por universidades, ou o college, de certa forma, né, mas já é escolas de graduação, de pós-graduação, como a gente fala no Brasil.
são geralmente no mínimo de 1 ano. Né? São esses cursos focados em exigências da Secretaria Estadual de Educação. Né? Como eu falei, são 50 estados, eles são independentes. A maioria das exigências são próximas, são parecidas, mas, eventualmente, pode ter outra variação. E aí, depois que você faz esse curso de formação, você faz os testes, né, são umas provas mesmo, são diversas provas lá sobre conteúdo, dependendo da disciplina que você quer ministrar, né? E depois que essa prova, você pega toda a documentação, solicita uma licença para trabalhar como professor. E aí, normalmente, essa tem um prazo definido, 2 ou 3 anos, e dá uma licença temporária. Enfim, você vai aplicar, né, como eles falam, né, procurar emprego, né, literalmente, em escolas, tanto faz pública ou privada, a maioria das escolas dos Estados Unidos são públicas, né, de escola básica, a maioria são públicas, né, mais de 90%, sei lá, 95% das escolas americanas são públicas, mas você tem que procurar emprego. Né, a escola ela tem autonomia para demitir nos Estados Unidos. E aí você consegue, e alguns a cada 3, 4 anos você renova a sua licença. E aí eles vão ver o seu desempenho em sala de aula, né, seu desempenho nas escolas, e também se você está fazendo cursos de atualização, etc. Só um dado aí que eu peguei, né, da National Center for Educational Statistics, é um órgão americano, oficial. Ano passado, né, os Estados Unidos tinha 3,7 professores da educação, dado bem recente. Alguns números do sistema, né, você encontra também nessas órgãos oficiais do governo. A população americana hoje é 328 milhões de pessoas e você tem 109 milhões de pessoas que terminaram o college, ou seja, foram graduados pelo college. Então, isso é 33% da população americana. É muita gente, mas está na média dos países da OCDE, né, que é 35%, e ainda mais se você considerar que os Estados Unidos ele tem uma imigração muito grande. Né? Então, mesmo com essa imigração anual, eles têm 33% da população de graduados. E atualmente, né, ano passado, aliás, eram 19 milhões de alunos matriculados em college, né, na educação superior dos Estados Unidos, e já isso aí é 100% da população. Então, é um número realmente gigantesco, né, e impressionante, para vocês terem uma ideia do tamanho do sistema. Esse dado é de 2017, eu não achei gráficos ainda atualizados para 2019, para vocês terem uma ideia, aqui você tem as matrículas no college, e você vê que nas universidades públicas, você tem 78% dos alunos, e nas universidades privadas, você tem 17% dos alunos. É uma diferença brutal. As universidades públicas, quando eu falo públicas aqui, não é a mesma pública do Brasil, ela é paga, ela é estadual, né, todas são estaduais, mas a maioria das matrículas nos Estados Unidos. Aqui é pós-graduação, você tem 10 milhões 10,8 milhões de alunos. Não, desculpa, não é pós-graduação. As suas matrículas atuais. Deixa eu ver aqui. 13% na pública. Desculpa, aqui é college e community college. Você tem 10,8 milhões matriculados em colleges normais de 4 anos e 5,9 milhões em 2017, né? Em community college. Esses community colleges, a maioria é pública, né? Eu acredito que quase mais de 99% dos community colleges são públicos, né? Só um dado aí para você ver como o community college também concentra muitas matrículas. Aqui você tem porcentagem de alunos de graduação, né, no college, que estão em cursos à distância. Então, você, por exemplo, aqui num college de 4 anos, né, você tem que apenas 16% estão na privada, em colleges privados,
e 8% em colleges públicos. Esses 66% aqui são nos Estados Unidos que eles chamam com fins lucrativos, que é uma minoria. Universidades, a maioria já nasceu online, e você tem 66% deles nessa categoria. O college normal, você vê que já tem 16% do college normal já tem cursos exclusivamente online. É uma mudança muito significativa da tradição do college. E na pós-graduação, você tem quase 3 milhões de estudantes. A pós-graduação pública e privada, você vê que enquanto a graduação, a maioria está mais de 70% está nas públicas, mas na pós-graduação você tem um equilíbrio aí, 47% a 43% estão cursando pós-graduação, mas pós-graduação, né, tanto profissional quanto acadêmica, privada e pública. E aqui você tem uma ideia do número, em 2016, eram 710 colleges públicos, que concentra mais de 70% e você tem 1.500, quase 1.600 colleges privados, que concentram 30% das matérias. Que interessante, né? Por quê? Porque os colleges privados, eles têm menos alunos, né? Eles são menores, eles ainda têm mais tradição, então eles são mais caros, né? Por isso também que eles podem ter menos alunos, e eles são mais prestigiosos, né? Tem mais prestígio na sociedade americana. Bem, como é que um aluno entra no college? Né? Basicamente, lá ele tem currículo de escola, né, especialmente da high school. O currículo não é só o que ele fez na high school, se ele fez aula de curso, clube de xadrez, se ele praticou esporte, se ele fez trabalho comunitário. Envolve atividades que ele leva em consideração. A nota do SAT, o SAT é um teste que foi instituído por volta da década de 30 nos Estados Unidos, que o Enem pegou algumas ideias do SAT. O nosso Enem, o nosso teste de Enem foi inspirado no SAT americano, então essa todo estudante tem que ter, de fazer essa prova, só que não é diferente daqui, quem faz o SAT é uma instituição privada, e você pode fazer diversas vezes, enfim, ao longo do ano, se você não gostou da sua primeira nota, você faz outro teste, assim. E você tem que fazer uma redação que eles chamam application essay, que é muito, não define a vaga, mas é muito importante, você vai falar sobre a sua vida, sobre suas aspirações, coisas que marcaram a sua formação. É uma coisa meio importante. E tem a entrevista, né, que em colleges privados, que tem mais tradição, envolve você ser visitado por ex-alunos, enfim, perguntar sobre a sua vida, o que você quer fazer da vida. Depende do college, cada um tem um peso aí. E aí, o conjunto de tudo isso aí, você vai ser selecionado para a universidade. Né? Se você tiver no high school um desempenho muito bom no programa esportivo do colégio, né, da sua escola, de segundo ensino médio, desculpa, eu sou do grau, hein, do ensino médio, você pode conseguir para jogar no time da universidade. Então, aí, se você tiver esse desempenho, todo o resto não importa muito, não. Então, é uma coisa bem, digamos assim, é uma exceção, mas que é bem comum. Quanto custa estudar em um college americano? Os valores são maiores nos colleges privados do que no sistema público. Né? A anuidade do sistema público até 30% mais depende do Estado. Né? Então, veja, eu botei isso para a Califórnia aí, para ser bem rápido. Você tem dois sistemas na Califórnia públicos, o sistema da California State e o sistema da University of California. O sistema da California State ele é mais barato do que o sistema da Califórnia. O sistema da Califórnia tem pelo menos 3 ou 4 universidades que são muito famosas no mundo todo, que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles, em Berkeley, em Davis, em Universidade da Califórnia em San Antônio. Então, comparativamente, aí você vê, se você mora no estado, na California State, você paga $25 mil por ano. Se você não mora no estado, você vai pagar 37 mil. Como assim não mora no estado? A sua família não é de lá, você não paga imposto no estado. Então, você tem que pagar mais caro. Se você for para a Universidade da Califórnia, você vai pagar $31 mil se você for morador do estado, ou $59 mil se você não for morador do estado.
E se você for para a universidade, você tem, claro, diversos, mas, por exemplo, a Universidade de Stanford, que é uma das universidades mais famosas do mundo, você vai pagar 69 mil dólares por ano. E o curso mais caro na Universidade da Califórnia é um pequeno, chamado Harvey Mudd, que é um college que começou mais focado em engenharia, física. Ele tem muito prestígio nos Estados Unidos, ele custa 74 mil dólares por ano. Lembrando que são 4 anos, né? O curso mínimo nos Estados Unidos. O curso da faculdade mais barata da Califórnia, o aluno vai pagar 25 mil dólares. Mas também ele pode conseguir bolsas de fundações externas, né? Fundações privadas externas, pode conseguir bolsa da própria universidade, tem muitos programas de bolsa para inclusão de minorias. No programa esportivo, como eu falei, né, vai jogar futebol americano, basquete na universidade, você vai ganhar bolsa. Tem outros esportes também, depende da universidade, atletismo. E tem programa de bolsa do governo federal. O governo federal ele paga até 6.300 por ano. Não é 6.300 para quem consegue a bolsa. Alguns podem conseguir até 6.000, outros conseguem 2.000, outros 3.000. Então, veja, 25 mil, mas ele consegue 6 mil do governo, ainda tem que completar ainda mais 19 mil dólares. Né? E também tem programas de empréstimo, que o governo, a juros baixos, né? Vai no banco, o banco faz o empréstimo, é o famoso débito que os estudantes têm nos Estados Unidos, né? Que é esse empréstimo máximo de 5.500 dólares por ano, se ele fosse subsidiado. Se não fosse esse empréstimo subsidiado, ele pode pegar quanto dinheiro ele quiser, mas aí ele vai pagar juros mais elevados. Bem, algumas críticas atuais ao sistema de college americano hoje, né, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Qual o debate? Né? O debate que já vem de anos para cá, 15, 20 anos para cá, mas que agora está muito intensificado. Primeiro é o valor da educação liberal no século XXI, né? Ele não é profissionalizante o bastante para a demanda do mercado, da sociedade, e até do aluno e da família dele, que ele paga caro, para depois uma profissão definida, um retorno. Eles chamam retorno sobre o investimento, né, um retorno financeiro para pagar o custo, para justificar o custo. O alto custo com a habilidade, que está relacionado, como eu falei, e para a educação técnica com mais inclusão social. Porque, apesar do sistema ser todo estadual ou privado, o sistema federal, o governo federal, ele investe muito dinheiro nas universidades, tanto pública quanto privada, através de pesquisa especificamente. Então, a gente está falando aqui de bilhões de dólares por ano, principalmente na área de exatas e biológicas. Você tem todos os institutos de saúde, são vários laboratórios. Estou falando aqui de mais de 100 laboratórios federais vinculados a várias universidades com projetos de bilhões e bilhões de dólares. A NASA é um exemplo que a gente conhece muito, né? O orçamento da NASA é muito direcionado para as universidades. Então, existe uma... Né, tem tanto a direita quanto a esquerda, né, uma das críticas, por incrível que pareça, essa crítica do direcionar o dinheiro público para a educação mais técnica é da direita atualmente nos Estados Unidos, né? Então, isso tem... falei bem rápido aí, né? Peguei coisas bem pontuais aí. Na verdade, é um mundo, você pode ficar... Tem vários outros tópicos para a gente discutir. Cada tópico desse aí seria uma conversa bem... Então, é isso. Queria agradecer pela atenção de vocês, né? Agradecer mais uma vez a professora Simone pelo convite. Espero que eu tenha passado informações aí que sejam de interesse de todos aí. E é isso. Muito obrigado. Eliodete, pode ficar à vontade para dar continuidade, ok? À condução da atividade.